vamos falar sobre a questão da notícia que está circulando muito bem hoje. Hoje tem uma notícia que circula em relação ao MBL, em relação à missão, a uma suposta aliança que estaria sendo pensada entre PSDB e a missão. Vamos colocar essa notícia aqui para que possamos reagir. Né? Bom, a notícia é essa aqui, está no painel da Folha, né? E diz: PSDB e missão conversam sobre acordo para governo de São Paulo e presidência. Uma das discussões envolveria os tucanos dando palanque para Renan Santos. Em troca, o partido do MBL apoiaria Paulo Serra para o Palácio dos Bandeirantes. PSDB e missão, novo partido do MBL, intensificaram as conversas em São Paulo nas últimas semanas e cogitam um acordo envolvendo as eleições para o governo estadual e a presidência. A ideia seria o PSDB paulista apoiar a candidatura presidencial de Renan Santos, do Missão. Em troca, o partido de Renan apoiaria a candidatura tucana do ex-prefeito Paulo Serra ao Palácio dos Bandeirantes. Esse cenário depende de algumas condições, no entanto. Vamos ver aqui quais são as condições. Né? A primeira seria a desistência do deputado federal Kim Kataguiri de disputar o governo estadual. Além disso, o PSDB teria que abrir mão de ter o candidato a presidente. Hoje está colocado o nome do deputado federal Aécio Neves. Outro ponto em aberto é a ofensiva do governador Tarcísio para ter os tucanos em sua coligação. Bom, nesses 3 parágrafos aqui nós temos tudo que importa para essa notícia. Tudo que importa para essa notícia está aqui. Tá? Primeiro ponto. O Kim, que pontua mais do que o Paulo Serra. Olhem esse acordo aqui. O Kim pontua mais do que o Paulo Serra. O Aécio Neves pontua menos que Renan Santos. Aí a lógica seria: abriríamos mão da nossa candidatura em São Paulo por um apoio a nível federal, sendo que tanto a nível estadual quanto a nível federal eles pontuam menos do que a gente. Parece uma loucura. Aí alguém poderia falar o seguinte: tudo bem, mas o que conta para este caso é que o PSDB entregaria tempo de TV. Ou, tempo de TV não. Entregaria participação em debate. É isso. A ideia seria essa. Tudo bem. A missão pontua mais a nível estadual e federal. Porém, não tem uma bancada, o que não garante o partido nos debates. Então a gente fecharia com o PSDB para ir para os debates. Correto? Porém, não vai ser necessário isso. Porque o Renan, ele já pontua 6% na pesquisa que vale para a Record, que é o Real Time Big Data, e eles colocaram esse piso. Todo candidato que ultrapassar 6% será chamado para o debate, e o Renan já passa desses 6%. O que a Globo utiliza é a Quest, e aqui a informação de bastidor, tá, que eu vou dar agora. O Renan já pontua nesse nível em trackings, pelas informações que chegou, tá? Em trackings da Quest. Então, qual seria a lógica desse acordo? Bom, a lógica desse acordo está nesse 3º parágrafo. Provavelmente o PSDB está tentando negociar um palco estadual com o Tarcísio, está tentando fazer um acordo com o Tarcísio para apoiá-lo no primeiro turno já, abrir mão da candidatura do Paulo Serra. O Tarcísio está achando que não é necessário isso, talvez. Né? Deve estar dificultando as tratativas. Então, eles lançaram essa nota da imprensa. Olha, eu vou dizer aqui, vou dizer uma coisa para vocês, para ficar muito claro. Informação que chegou, isso aqui, estávamos conversando isso aqui hoje no grupo de campanha, conversamos sobre isso aqui hoje, né? O que eu posso falar para vocês? Isso aqui só serve para o PSDB. Só serve para o PSDB. A missão já abriu mão de fazer coligação com outros partidos. Que tentaram fazer federação, não é coligação, não, agora federação. Já tentaram federar. E a missão disse: não iremos federar. Então surge essa notícia. Aí você pode dizer assim: tá, mas tem uma foto do japonês com o Paulo Serra. Sim, tem uma foto. Eles requentaram uma notícia de abril. Em abril, eles já tinham publicado. Kim e Paulo Serra se encontram e conversam sobre a aliança para o governo de São Paulo. Deputado pela missão e presidente do PSDB estadual estudou compor chapa. Serra e Kim se posicionaram nas pesquisas com cerca de 5% cada. Isso aqui foi em abril. Que o Paulo Serra chega aí no escritório para se encontrar com o Kim. E aí ele vai falar para poder debater essa possibilidade que não avançou. Essas duas candidaturas que são independentes juntas podem somar bastante. As pesquisas têm mostrado que eu e Kim juntos estamos ultrapassando os 10% das intenções de votos, afirmou Serra. Ambos ali com 5%. Né? Bom, a grande questão é, de abril para agora, já estamos em junho, isso não avançou. Não houve nenhum avanço significativo nessa tratativa. E aí, do mais absoluto nada, publicam, essa matéria que saiu hoje de manhã, que é PSDB e missão conversa sobre acordos, dizendo que intensificaram as discussões. Não há intensificação de discussão. Isso aqui ocorreu em abril. Inclusive os dois com a mesma roupa. Agora que eu vi que os dois estão com a mesma blusa, cara. Por alguma razão. Mas essa notícia de hoje me parece que é o caso de uma notícia plantada pelo PSDB.
Me parece que é uma notícia plantada pelo PSDB, que tem como grande intenção torná-los mais fortes e competitivos para a eleição desse ano, e para que eles possam compor com Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo. O que me parece, Tarcísio Gomes de Freitas está dificultando as tratativas, e ao dificultar essas tratativas, o PSDB está tentando demonstrar que tem uma rota alternativa. Porque aí é a grande questão. Eles precisam demonstrar que eles também estão em condições de negociar. Por que eles têm que demonstrar isso? Hoje, tudo que você olha para o PSDB, você vê fraqueza. O PSDB demonstra fraqueza. O PSDB não demonstra ter uma capacidade de por exemplo, negociar com o Tarcísio. Algum de vocês aqui, sendo Tarcísio Gomes de Freitas, negociaria face to face com o PSDB? Não. Qualquer acordo com o PSDB em São Paulo nesse momento deve ser extremamente prejudicial ao próprio PSDB, em condições desfavoráveis aos tucanos. E eles utilizaram dessa notícia, utilizam da sua inserção na imprensa, que eles têm uma grande inserção da imprensa, principalmente na imprensa de São Paulo, e conseguiram plantar essa nota. Está tudo muito bem explicado aqui agora. Espero que tenha ficado bem explicado. Não iremos, para pegar um atalho, fazer uma federação agora. Não estamos buscando esse atalho. Pelo contrário, a lógica da missão, a lógica do MBL, sempre foi outra coisa, cara. A lógica da missão e do MBL é uma lógica de nós iremos pegar sempre o caminho mais difícil, o caminho mais longo. Não iremos pegar atalhos agora. Não pegando atalho, nós vamos pra cima puro sangue, chapa puro sangue. Quando eu estive em São Paulo, o Renan, na época, um partido queria fazer federação com o MBL. Mandaram. Enfim, chegaram a fazer proposta de querer fazer uma federação conosco, colocando novamente nessa lógica de que, não, mas veja bem, vamos dar a vocês, vamos colocar vocês no debate. O que foi que o Renan, à época, falou? O Renan disse, não, eu prefiro não ir para debate do que ficar nessa situação de ter que pegar toda essa energia e agora fechar acordo com um partideco qualquer. Prefiro ficar fora de debate. É isso que eu digo. E vou logo falando aqui para vocês, tá? Não posso dizer de quais institutos eu tive acesso, nada disso, não posso falar aqui. Mas, como não pagamos tracking nenhum, acaba que sopram aos ouvidos, ou às vezes chega, né? O Renan Santos, nesse momento, já está pontuando em trackings de várias pesquisas à beira dos 10%. Nesse momento. Neste exato momento. O que significa que estamos agora em um momento de crescimento que não vai ser parado. Estamos andando agora para uma fase que Renan Santos está quase que ultrapassando a barreira dos 2 dígitos. Não é à toa que diversas pesquisas, das mais vagabundas, Vox Brasil, pesquisa vagabunda, Veritá, vagabunda, Paraná Pesquisa vagabunda, tudo isso aí pesquisinha vagabunda de gente que recebe grana para poder fazer pesquisa e dar resultado. Tá? Dito isso, o Renan está crescendo em todas as pesquisas. Em todas. Todas as pesquisas precisam agora fazer uma correção e demonstrar que o Renan está nessa subida. Porque se não ajustarem agora, eles vão passar uma vergonha muito grande mais à frente. Vão ser atropelados mais à frente. Eles precisam começar agora a curva de correção. Muitos deles tentaram impedir essa curva, essa progressão, né? E agora eles vão ter que fazer o crescimento assim. Era 1%, aí agora tá 13%, na próxima 6%, aí daqui a pouco 7%, 8%, 9%. Vou logo avisando para vocês. Eles continuarão, a maioria dessas pesquisas, a maioria desses institutos continuarão atrás que eu digo, atrasados em relação à Atlas Intel. Acontece que eles já não podem ficar tão atrás da Atlas Intel. Eles não podem já ficar com tanto atraso para a Atlas. E eu vou explicar para vocês por que não podem ter um atraso tão grande, não podem deixar o gap entre a Atlas e esses outros institutos se dilatar. Né? Esse gap não pode ser dilatado. Sabe por que isso não pode acontecer? Porque, primeiro ponto, as últimas eleições na Hungria, na Colômbia, estão dando a Atlas, Estados Unidos, estão dando a Atlas uma credibilidade superior a todos esses institutos. Todos esses institutos. Por exemplo, na Colômbia, existe a Guarumo, que é muito ligada à direita mainstream de lá, que é algo semelhante à Quest no Brasil. Né? E existe uma outra lá, acho que é a DNC, que é muito mais parecida com o Datafolha. Eles erraram mais, tiveram um gap assim, para o resultado real superior da Atlas. No caso húngaro, aconteceu a mesma coisa. A Atlas acertou, foi batatada a Atlas. Tudo isso dá à Atlas uma credibilidade
muito superior aos seus pares, aos seus concorrentes. Então eles, a partir de agora, estão colocados contra a parede e eles não podem mais deixar esse gap crescer, apesar de receberem para isso. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Outra informação que eu recebi de uma pessoa que trabalha com política há muitos e muitos anos. Não vou falar qual. Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Não vou dizer nomes, mas vou dizer... Digo milagre, mas não digo santo. Uma dessas gigantes de pesquisa, de pesquisa do Brasil, que referencia TV grande no Brasil, tem um valor para sair rodando pelo Brasil, falando amores sobre você e distorcendo as pesquisas a seu favor. 400 mil reais. 400 mil reais. Por 400 pau, o cara vai sair por aí falando horrores e amores sobre você, vai fazer pesquisas enviesadas a seu favor e vai tentar prejudicar seus adversários. Agora, isso é uma tentativa de fazer preço, fazer mercado. O que ele está vendendo, acima de tudo, é a propaganda dele. Ele está vendendo a capacidade dele de fazer mudanças no cenário real. Eu vou te colocando sempre à frente, nós temos inserção na TV, o que fará você ter uma vantagem, uma grande vantagem comparativa aos seus adversários. O que, ao final da campanha, vai se refletir nos números reais. Então, você está fazendo investimento. Você me paga 400 mil agora, e lá na frente você vai ganhar muito voto. Mas a capacidade de interferir na realidade é diminuta. É menor do que realmente ele vende. Essas pessoas tentam fazer negócios e esquecem da questão de uma lei fundamental da política. A política ela é mediada pelo imponderável. Você pode pegar cento e tantas métricas. Você pode demonstrar como a economia cresceu ali, como que melhorou um índice ali e outro colar. E ainda assim, você não vai conseguir prever o futuro. E ainda assim, você não conseguirá alterar certos dados da realidade. Isso se dá porque há o domínio do imponderável. Há o domínio daquilo que não está dado pela sua capacidade de manipulação. A missão é o imponderável nessa eleição. Renan Santos é o imponderável nessa eleição.